Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Jefferson, eu tenho 25 anos, não sou natural de Uberlândia, nasci em Iraí de Minas, uma cidadezinha perto daqui. Moro em Uberlândia há 6 anos, hoje eu trabalho como analista de sucesso do cliente e estudo filosofia. Meu nome é Pablo Silva Prado, eu tenho 24 anos, sou residente da cidade de Uberlândia já faz 5 anos. Eu vim aqui para Uberlândia para poder estudar no curso de filosofia da UFO. Quando eu entrei no curso, eu acabei me tornando membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da universidade, que foi o lugar que mais me acolheu aqui em Uberlândia e onde eu pude entender mais sobre as relações étnico-raciais, entender mais sobre racismo e começar a minha luta de combater isso em todos os âmbitos da minha vida. Um pouco sobre a minha história, quando eu me mudei para Uberlândia, eu comecei estudando publicidade e propaganda, achando que meu FIES ia dar certo, não deu certo. E aí até que eu estudei e passei na UFO, né? Mas algo que sempre marcou a minha história de maneira profunda foi a desigualdade. Essa desigualdade que eu achei que simplesmente era um vínculo com a pobreza ou com a não educação, mas essa desigualdade que é determinada pela raça. Então, dentro da universidade, juntamente com o NEAB, com outras instituições e formas de saber, eu pude ter um olhar diferente sobre essa sociedade e identificar que o que demarcava a riqueza, a pobreza, a morte, a vida, era a raça. E aquilo que nos afligia, a violência que era violentada os corpos negros, era o racismo. A partir disso, então, eu comecei a olhar e entender isso de uma maneira bem específica e precisa, inclusive no meu trabalho. Durante toda a minha vida, eu sempre me senti, diferente das outras pessoas à minha volta. Sempre me senti muito diferente dos meus colegas, dos meus amigos, no meu círculo de amizades, a maneira como eu era tratado nos lugares. E eu sempre me questionei o porquê disso, porque eu era tratado dessa forma, porque eu tinha que passar por tudo aquilo, né? E quando eu entrei na universidade e conheci o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, eu percebi que o marcador racial ele é essencial para poder entender essas relações humanas, né? E tudo que permeava tudo que estava à minha volta, né? Então eu comecei a me envolver com as relações étnico-raciais, com o combate ao racismo, para poder mudar a minha realidade. E também o meu mais profundo desejo é de que as pessoas não passem aquilo que eu passei, não vivam as experiências que eu vivi. E a gente possa construir um mundo melhor, uma sociedade melhor a cada dia. E foi a partir desse ponto de vista, identificando o racismo em todas as estruturas da nossa realidade, que surge o movimento AIA. Eu atuava enquanto um treinador corporativo em uma empresa famosa aqui de Uberlândia e uma das minhas aptidões era fazer processo seletivo. Eu identificava que as pessoas pretas não passavam no processo seletivo. Por mais que a gente tinha um processo seletivo grande, com 100 pessoas concorrendo a uma vaga, que tinham pessoas pretas ali, as pessoas pretas não passavam. E nessa época eu morava junto com o Pablo na República e eu falava, Pablo, isso me incomoda muito. Por que mesmo tendo pessoas pretas lá para fazer o processo seletivo, elas não passam, né? Então aí o Pablo começou a pensar, juntamente com o Gustavo, falar, olha, tem alguma coisa errada, é o racismo, mas nós precisamos movimentar, nós precisamos fazer alguma coisa. E nisso nasce, a partir de anotações dessas entrevistas, o movimento AIA, num ímpeto, primeiro, de fazer com que as pessoas pretas tenham a possibilidade de ingressar no mercado de trabalho. Como que a gente fazia isso? Dando formações, ensinando, todo um processo educativo que a gente fez no Graça do Axé, juntamente com o Sebrae, para formar esse povo, para dar a possibilidade mínima para passar no processo seletivo e ter uma vida digna. Basicamente é isso o primeiro passo do que era o movimento AIA. É a questão da oportunidade, né? O que nosso primeiro desejo quando o AIA foi fundado, né? Quando a gente começou a trabalhar com AIA, foi de dar oportunidade para as pessoas, né? Para pessoas como nós, porque a gente via que essas pessoas não tinham essas oportunidades, muitas vezes. E eles tinham capacidade, eles têm vontade, né? Muito se fala em meritocracia, muito se fala em lutar pela vida, né? Em ter vontade, mas isso não é a questão. Não é isso que impede as pessoas, a maior parte da população negra, de ingressar no mercado de trabalho, de crescer no mercado de trabalho, de ter sucesso no mercado de trabalho ou em qualquer âmbito da vida. Mas sim o racismo. É o racismo que impede as pessoas e que mata a gente todos os dias das mais diversas formas. E aí foi assim que o AIA nasce, com essa vontade de mudar o mundo, de mudar a realidade. Então, explicando o que foi esse primeiro passo do AIA, ele começou a se desdobrar.
E a gente estava pensando nessa entrevista, né, ontem numa reunião com o Pablo, falando o que é o AIA? Hoje eu não sei mais o que é o AIA, né? Não é no sentido de que a gente perdeu o foco, que a gente perdeu a nossa essência, mas é literalmente porque ele está se transformando, ele está se transmutando em algo tão grande, tão complexo e tão incrível que a gente não sabe definir. Mas algo que eu trago comigo desde o momento da fundação do AIA, do momento que a gente pensou e falou assim, vamos fazer alguma coisa, vamos mudar essa realidade, o que sempre teve claro em minha mente é gente preta ajudando gente preta. É a pessoa que sabe ajudando quem não sabe, é a pessoa que constrói ajudando a outra pessoa que não constrói, é acreditando que é na união do nosso povo, é na união das nossas possibilidades, das nossas capacidades, que nós conseguimos construir esse mundo de oportunidade. Porque caso não, se a gente continuar nessa divisão, nessa rixa dentro do próprio movimento, essa mudança ela não acontece, né? Já tem tanta gente querendo o nosso mal, já tem tantas políticas que não nos representam, já tem tanta coisa que faz com que nós nos diminuamos. Se dentro da comunidade nós somos assim, o ideal é que a gente se une. O movimento AI vem, então, de preto para preto, para que a gente possa nos construir, nos levantar, nos sustentar e mudar este mundo. Eu acho que o interessante do movimento AIA é exatamente a relação que ele tem com a própria concepção que a gente tem de movimento negro, né? Porque o movimento negro, você não pode reduzir ele a uma coisa só. Não tem como a gente resumir em uma palavra o que é o movimento negro, né? Existe o movimento negro educador, existe o movimento negro contra, né, a polícia, contra o cárcere, contra diversas coisas. E o AIA também é isso, a gente quer estar em todos os lugares, a gente quer fazer parte de tudo, né? Então a gente é um movimento, a gente não tem vergonha e nem receio de ser muita coisa, porque a gente quer ser muito, né? Assim como o nosso povo quer ser muito, e a gente pode ser muito, e a gente vai ser, porque a gente tem objetivos, a gente tem propósito, e se a gente sabe quais são os nossos obstáculos e quem são aqueles que querem prejudicar a gente pode mudar isso, né? A gente só começa uma batalha quando a gente sabe quem é o nosso inimigo. Então, o AIA também vem nesse movimento de entender o que é isso que nos impossibilita, que nos prejudica. E a gente acha que a peça-chave para isso é a educação, né? Tanto eu quanto o Pablo, a gente está se formando para ser professor. E eu acho que a grande questão é que eu nunca quis ser professor na minha vida, não era do meu desejo, mas eu vejo que não tem como fugir, parece que esse é o meu destino, sabe? Ajudar. E essa questão de identificar isso, né, no sentido de identificar essa falta de oportunidade, por que isso acontece, é um processo educacional. Muitas pessoas que participavam da formação não iam atrás de emprego. Era engraçado, né? A primeira formação a gente teve um público mais voltado por questão de emprego, mas a segunda formação que a gente conseguiu lotar uma sala no Sebrae, não foi... A maioria das pessoas ali não estavam por emprego. Tinham pessoas que estavam querendo saber, que estavam querendo aprender. Ou seja, o nosso povo tem ânsia por saber, né? O nosso povo, ele sabe que tem algo errado. Acho que essa é a grande questão. Ele sabe que tem algo diferente, os números, as estatísticas. O IBGE mostra que existe algo diferente entre pessoas pretas e brancas, mas não sabe por quê. Então, o processo educacional vem mostrando como que a nossa sociedade é construída a partir disso. Então, o movimento AI também vem nessa necessidade de educar, de ensinar, de mostrar, de trazer essa visão para o nosso povo e possibilidades de mudança. Também relacionado com a educação, né, a gente criou o Festival AIA, né, que foi um festival muito importante pra gente, foi muito transformador, eu acho. É simbólico, né? E transformador pra gente, porque a gente pôde reunir uma série de artistas negros em um só espaço para poder divulgar a arte negra, divulgar o que pessoas negras estão fazendo artisticamente, poder valorizar o nosso trabalho, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o nosso trabalho não é tão valorizado quanto o de outros artistas, né? Ainda mais quando se fala em arte local, é algo que tem problemas às vezes do próprio município que dificultam essa divulgação artística, né? Então o festival ele veio com essa proposta de ampliar isso, né? De divulgar, de expandir, de projetar artistas negros da nossa cidade para que todos conheçam, né? Porque é importante a gente consumir
a arte negra, né? Pessoas negras consumirem arte negra, pessoas negras consumirem de outras pessoas negras, né? É a afroeconomia, né? E quando a gente fala que o Festival AIA foi um marco para o movimento AIA, foi porque ele foi consolidado depois de um ano de formação, de projeto, de palestras, de comunicação que a gente estava fazendo em diversos lugares. A gente falou, não, vamos fazer um encerramento. A gente passou no bendito edital, graças a Axé, brigadão. E a gente conseguiu fazer, né, a um custo, né, foi bem dificultoso fazer o festival por questão de engajamento e vários outros fatores, mas que foi um marco pra gente porque foi naquele momento que o AIA foi consolidado. É como se fosse batizado, agora todo mundo sabe, a maioria das pessoas, o que é o movimento AIA. Então foi muito significativo pra gente, aquele momento de todas aquelas pessoas reunidas, juntamente com a Bia Ferreira, aquele povo reunido, todo mundo ali num espírito de unidade, sabe? Estando ali por causa da arte, e a arte preta, isso é algo muito importante ser sinalizado. E a arte, ela cura, né? A arte, ela cura a alma. Né? Eu acredito que tanto a educação quanto a arte, elas curam a alma das feridas, né? A gente sofre muito, a gente tem muitas dores, muitos ressentimentos, muitos traumas, e a gente tem que trabalhar isso, a gente tem que ter afeto, né? Uma coisa que falta da gente exercitar na nossa comunidade é o afeto, é o amor, é o abraço, é o acolhimento que a gente faz com os nossos próprios irmãos. Então o festival também foi um momento muito especial para isso, né? Para as pessoas se sentirem acolhidas através da arte. Sim, e trazendo também esse espírito de comunidade, a gente vendo para onde o AIA se expandia, os braços, os rumos que ele ia tomando, a gente viu que 6 braços, meio do Pablo e do Gustavo, não ia dar mais conta. Então foi nesse momento que a gente abriu um processo seletivo para pegar pessoas que estavam dispostas a ajudar, né? Que participaram do festival, que participaram de alguma formação que a gente deu e que gostaria de voluntariamente ajudar a gente a expandir esse movimento, a levar a palavra do AIA, como assim a gente brinca, levar essa ideia, essa força que é o AIA para todos os lugares, né? É de Uberlândia, mas se Deus quiser é do mundo. Então a gente fez um processo seletivo bem específico e preciso, com diversas etapas, para que a gente pudesse conhecer as pessoas e ver quem de fato tinha um perfil, que a gente tinha processos bem específicos, coisas bem específicas a serem ocupadas, então a gente selecionou 10 voluntários que hoje fazem parte da nossa rede de voluntários, 10 voluntários que fazem parte da rede de 10 voluntários, dos nossos voluntários, que são incríveis, são excepcionais, que ajudou a gente bastante, principalmente no festival, e que agora a gente está retomando as atividades para formar, para desenvolver, para que eles também possam tocar juntamente conosco o movimento. Sim, são pessoas maravilhosas, né? É muito bom, assim, quando você encontra um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo que você, né? Porque quando a gente começou, a gente não tem, até hoje, né? A gente não tem renda, né? A gente não vive disso. Ainda. A gente não vive disso. Então, tanto a gente começou, né, só com a cara e com a coragem mesmo e com a vontade de mudança, e tantas pessoas que começaram a fazer com a gente também começaram assim, porque eles queriam ver mudança, né? E não importava pra eles se eles iam ganhar alguma coisa agora ou depois, né? O que importava pra eles é fazer parte disso, né? Que eu acho que é isso que vale, né? Porque não tem dinheiro nenhum que compre um propósito, eu acredito. Esse turbilhão de coisas aconteceu tudo no ano de 2019, né? Já é bom ele marcar isso, porque o AIA já fez 2 anos, então a gente está aí já com uma caminhada. No ano de 2020 a gente tinha vários planos, a gente fez todo um planejamento juntamente com os voluntários, de 6 formações, de algumas palestras, tudo bonitinho. Veio a bonita da pandemia e a gente deixou de fazer as formações presenciais, planejou algumas online e demos algumas palestras, né? E é neste momento que o AIA ele começa a se consolidar enquanto negócio social, a partir do momento que a gente se coloca além da questão da comunidade, mas também a atuação do AIA juntamente às empresas no que tange às questões raciais. A questão das empresas é que a gente queria realmente entrar nesse rol das empresas, né, de instituições privadas, porque a gente queria fazer com que eles entendessem isso, né? Porque a gente já tinha ido, eu e Jefferson já fez trabalho em escolas, em diversos locais. E assim, o ambiente empresarial é um ambiente muito racista, é um ambiente onde a hierarquização ela é muito forte, o discurso da meritocracia ele é muito forte. E a pauta da diversidade ou do combate ao racismo, muitas vezes eles são ignorados,
ou Eles acham difícil fazer, né? isso, ou invalidados, né? Então a nossa ideia era oferecer esse serviço para as empresas, né? De que elas, se elas, né, fazer elas entenderem a importância disso, né? Não só por uma questão de aparência, né? Porque tem muitas empresas que fazem isso. Tem empresas que acham que combater o racismo, ou trabalhar a diversidade dentro Só dela marketing. é só marketing, né? É algo superficial, né? Porque uma coisa é você colocar uma pessoa preta na sua propaganda, como protagonista da propaganda, etc. Outra coisa é você ter como um CEO, Diretor um negro, diretor. não- Você tem um não diretor tem. dentro da sua empresa, tem um CEO negro, né? E a gente quer mudar isso, é dentro das empresas, porque é o lugar que mais nos interessa, é colocar pessoas negras em lugares de poder, espaços de poder. E a grande questão da dificuldade das empresas é pelo discurso que eles têm sobre a meritocracia. Então é algo muito forte nas empresas. E quando você fala possivelmente de como combater o racismo, você nem. Aí eles pensam que você vai tocar no assunto de cotas, é a coisa já bagunça, eles acham que não vai dar certo. Então, esse serviço que a gente oferece para as empresas hoje, consolidando a AIA como empresa, é o processo de orientação, de consultoria, avaliação para as empresas, para elas entenderem o quanto a empresa é racista e quais os passos ela tem que fazer para ser uma empresa antirracista. Uma empresa que, para além do marketing, para além da comunicação social, é uma empresa que de fato investe em diversidade porque acredita na diversidade, acredita no potencial econômico, no potencial de pessoas pretas para não estar somente entregando um café ou lavando o banheiro, mas também sendo diretores, sendo coordenadores, sendo CEO, sendo donas da empresa. Então, o Movimento AIA hoje atua nesses dois âmbitos específicos, na comunidade, educando o nosso povo no sentido de formar, de ter essa visão sobre essa consequência do racismo, e por outro lado nas empresas, falando, olha, tem alguma coisa errada e vocês são parte fundamental neste processo antirracista que nós estamos vivendo, acreditando e apostando numa diversidade racial dentro do seu corpo jurídico. E é importante ressaltar que essa questão das empresas, da mudança, né, nas empresas, não é um favor que a gente está fazendo para elas. Não é um favor. Porque é algo que elas vão ser cobradas futuramente. A tendência é as empresas mudarem, não só por uma questão de querer ser politicamente correto, enfim, mas uma questão de lucro também. Né, ter pessoas diversificadas no seu campo empresarial, né, no seu corpo de diretores, né, naqueles que vão governar, que vão ditar a empresa, é importante ter pessoas que são diferentes. É importante ter mulheres, ter homens, ter negros, brancos, pessoas de diversas etnias, diversas orientações sexuais, diversos gêneros, porque um corpo diverso é uma empresa diversa. Uma empresa diversa é uma empresa que não morre, é uma empresa que não fica velha. Empresas ficam velhas porque elas são velhas, porque elas são compostas de corpos iguais, Velhos. idênticos, idênticos. As empresas elas têm que entender que quanto mais diversidade de pensamento, de Divisões de mundo, divisões de mundo compreensão, ela tiver nela, mais ampla a visão que ela vai ter do mundo também. mais amplo será o produto que ela está oferecendo. Isso, e mais oportunidades ela vai ter também de crescimento. De crescimento, exatamente. Recentemente a gente também elaborou uma nova formação, né? Essa formação ela também vem misturando aí um pouquinho, né, da arte e da educação, né? Então a gente quer contar um pouco da história do negro no Brasil e falar um pouco também sobre as relações étnico-raciais, sobre racismo, com base na música, né? Trabalhando artistas negros aí consagrados na história do Brasil, na história da música brasileira, e como que esses artistas refletem a dor e a liberdade do nosso povo, né? A dor e a vontade de liberdade, a glória e o prazer do nosso povo. E a gente está com um processo de consolidação, e não sei se é consolidação de mudança do AIA, a gente está junto com o Sebrae, com o Ariel, que é o diretor de inovação, fazendo com que o AIA tome novos rumos, né? Então a gente está com todo o processo de consultoria, entendendo para onde a gente pode ir, quais caminhos tomar, porque o nome já diz, é um movimento, a gente não vai se estagnar em alguma coisa só, esse movimento é grande, ele é amplo, ele é poderoso. Isso tudo que podemos ser é o movimento AIA. Eu agradeço todo mundo que assistiu esse vídeo, é um prazer conhecer vocês, siga a gente nas redes sociais, siga o Pérola também, e muito obrigado por tudo. Para poder ter acesso às novidades do nosso movimento, novidades da nossa iniciativa, vocês podem acessar todas as redes através do @movimento AIA, né? AIA com Y.
para poder ter acesso a todas as novidades, tudo que a gente vai poder desenvolver aí durante esse ano e no futuro. Obrigado, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês, agradeço demais. E é assim que a gente vai vivendo e aprendendo, né? Diariamente aí, compartilhando experiências, compartilhando trajetórias, vivências e tudo aquilo que a gente tem de bom, né? E de melhor. Então, agradecer também o projeto Vivendo e Aprendendo. E se você acha que pode colaborar com a gente, entre em contato. Muito obrigado. Tchau.